Papa Leão XIV explica a escolha do nome e encontro com cardeais. Tô tentando não ficar muito hypado, mas desde que veio o anúncio com esse nome, fica difícil pra mim não hypar antes da hora. Vamos lá, eu ainda não vi esse pronunciamento, hein? Vamos lá. Fratelli cardinali, saluto e ringrazio tutti voi per questo incontro e per i giorni che lo hanno preceduto, dolorosi per la perdita del Santo Padre Francesco. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, di cui voglio sottolineare alcune istanze fondamentali. Il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio, la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana, la crescita nella collegialità e nella sinodalità, polemica, hein? l'attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare, il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà. Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Olha, ao meu ver, principalmente por querer resgatar uma continuidade do trabalho do Papa Leão XIII, estamos falando de Rerum Novarum 2? Estamos falando de Rerum Novarum DLC? Atualização? Teremos um foco na doutrina social da igreja? Cara, desculpa, eu tenho que me controlar porque eu tô muito hypado. Me parece que será uma linha um pouco mais comedida, mais pragmática em algum aspecto, mantendo o diálogo, mas sem abandonar uma ortodoxia doutrinal. E mais do que isso, e eu acho isso muito importante, é conseguir um diálogo ativo de uma perspectiva católica sobre os problemas contemporâneos. A Rerum Novarum foi fundamental para isso. Uma Rerum Novarum 2, cara, seria fundamental, cara. Eu espero muito que o Santo Padre vá nesse caminho. Mas vamos lá, vamos qualificar nossos comentários aqui, vamos começar o vídeo de verdade. Mas só queria pedir de antemão aí para vocês, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o gostei. No Clube de Membros temos conteúdo exclusivo, temos o Clube do Livro, todas as terças-feiras temos uma leitura comentada, ao vivo com vocês, cara a cara, chamada a chamada. Então se você quiser financiar aqui o canal, seja membro, isso me ajuda demais. Além disso, temos a chave Pix na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos organizar aqui os comentários pra gente também não falar nada imprudente. Vamos por partes. Bom, estamos aqui no site do Cardinalium College e aqui se tem com fontes, tudo, né? Eles tabelaram, vamos colocar, catalogaram as posições dos cardeais. Aqui nós estamos na página do Robert Francis Prevost, também conhecido agora como Sua Santidade, o Papa Leão XIV. E nós temos aqui, ele é contra o ordenamento de diáconas, assim, a ordenação de mulheres como diáconas. E ok, acho isso extremamente positivo. Isso causaria problemas assim em uma escala bastante difícil de se prever. A participação ativa das mulheres no direcionamento de como o clero funciona, não sei se isso é uma boa. Mas eu entendo a preocupação, mas acho completamente desproporcional
tentar levar isso para frente. Isso aqui pode causar um novo cisma. Enfim, hoje, né, a gente teve nas últimas décadas um certo envelhecimento do laicato. Então, quem mantém as paróquias assim são as senhorinhas, muitas mulheres mesmo. Então, eu entendo que o raciocínio foi no sentido de tentar fidelizá-las dentro da igreja. Mas um passo maior que a perna. Acho muito destemperado. Não tem uma justificativa lógica para isso. As pastorais estão aí para acolher e ter essa participação ativa. Bênção para casais do mesmo sexo. O que é isso aqui? Isso aqui é ambíguo. Embora ele tenha expressado reservas sobre simpatia por crenças e práticas que contradizem o evangelho, mostrou menos clareza sobre a fiducia supplicans. Acho que a ideia era não confrontar o Papa Francisco. Porque assim, isso aqui é um absurdo, convenhamos. Só que é uma pessoa próxima. Eu entendo os cardeais e sacerdotes como um todo que, diante de um pontificado a qual eles estão próximos, não fazer ecoar as suas opiniões para não desvirtuar as intenções do pontífice em questão. Acho que isso aqui fica stand-by. Não vai para frente. Meio que tem um problema muito grande com a igreja europeia, principalmente a alemã, em torno disso aqui. E, por outro lado, tem na mão oposta uma extrema rejeição com os padres africanos. Não tem como mexer nesse vespeiro. Eu acho que o Leão XIV vai só... Esquece isso aí, empurra para debaixo do tapete. Não vou me posicionar mais sobre, tanto para não desagradar os bispos alemães, como também para não gerar confusão com o clero africano. Então, tornando o celibato sacerdotal opcional, não se posicionou. Restringindo o vetus ordos, a missa de sempre, né? A missa latina, não se posicionou. Ouvi boatos, então não sei se eu deveria expressar isso aqui, mas que nunca se posicionou de forma repressiva a missa tridentina. Então, acho também que é um ponto um tanto delicado pela questão americana. A gente vê no continente americano, mas especialmente nos Estados Unidos, um forte apelo a um catolicismo mais tradicional. Então, isso meio que a missa tridentina é um vespeiro onde as gerações anteriores são muito contrárias e as gerações mais novas, uma parcela dela está se convertendo por essa tradição, essa riqueza da tradição, e meio que não vale a pena entrar nesse ringue. É melhor você deixar, quem quiser celebrar, celebra. Não vamos perseguir e nem apoiar, deixa no 0-0. Até pela posição que ele quer se espelhar no Papa Leão XIII, tudo que era muito controverso era melhor não se desgastar à toa. Deixa numa zona de ambiguidade. Acordos secretos do Vaticano com a China não se posicionou. Promoção de uma igreja sinodal foi favorável. O que eu penso sobre isso? Acho que é prematuro ter uma posição radical a esse respeito. Porque a igreja sinodal, ela é uma certa reforma muito profunda na forma como o Vaticano funciona. A igreja é uma grande monarquia. Quando a gente está falando de sínodo atrás de sínodo, a gente está tentando, vamos dizer assim, dar uma descentralizada no poder. Em algum aspecto, isso pode parecer bastante perigoso. Os mais críticos ao pontificado do Francisco atacavam reincidentemente essa questão sinodal. Só que, em um contexto onde o tradicionalismo vem crescendo, pode ser muito útil uma igreja sinodal que dê mais liberdade para o tradicionalismo crescer. É como se fosse, se você não vai mais perseguir a missa tridentina, se você não vai ficar tratando os católicos tradicionais como quase que inimigos públicos, se você não vai mais ter uma posição repressiva a essa ala da igreja, então não precisa promover também. Cada um faz o seu na sua parte. Todos em comunhão com Roma, reconhecem o Papa, mas não mexe muito nisso. Então pode ser que a noção de uma igreja sinodal venha a ser muito benéfica, até para pacificar esses conflitos. Digo isso quanto uma pessoa que
vai à missa tridentina, como também vou à missa nova. Não sou um entusiasta de nenhuma das duas partes que tenha que destruir completamente a outra, né? Foco nas mudanças climáticas. É um ponto que eu acho que é meio... assim, eu não consigo entender muito bem qual que é o papel da igreja nisso daqui, sabe? Mas tudo bem. Eu acho que existe sim um grau de ambientalismo que é saudável. E eu só acho que, se reorientada essa política, pode ser algo bem aproveitado, sabe? Eu não acho que seja uma grande questão polêmica. O pessoal já começa, Pachamama, não sei o quê. Evidentemente, uma pauta como essa pode ir para um lado muito perigoso. Mas eu não acho que ela em si seja um problema, não. É uma área meio neutra, sabe? Cuide da floresta. Ótimo, acabou, vai. Próxima pauta. E os posicionamentos até agora do Papa Leão XIV, até o momento, tiveram uma centralidade muito grande na doutrina, falando do Evangelho, falando de Cristo, a importância de combater o indiferentismo religioso, no que ele diz de que eram cristãos que se comportam como ateus. Até agora, tá tudo muito centralizado na fé, sem abrir muitas margens para polemismos. Eu acho que se a imagem pública do Papa for tratada dessa forma, eu acho que vai ser muito positivo. Porque não é que o Papa Francisco não falasse dessas coisas, mas ao entrar com uma certa reincidência em temas, vamos colocar assim, políticos, se você preferir mesmo mundanos, abria margem para que midiaticamente elementos pudessem ficar pervertendo a fala do Papa. E mesmo falas tão ambíguas que é muito complicado você trazer elas publicamente, sabe? É melhor uma posição discreta. Comunhão para divorciados tá em ambíguo e eu preferia que não estivesse. Aqui é onde eu tenho um passo atrás, mas tudo bem, ele não se posicionou ainda. A melhor forma de você ser contra, sem criar alarde, é você não falar sobre. Então, ainda acho uma posição estratégica. E a questão lá da Alemanha, ele também não se posicionou, e aí é um problema gigantesco à parte, pior ainda, né? Então não vou nem entrar nisso daqui. Ok, temos um panorama geral aqui sobre os posicionamentos do nosso novo Papa. E, cara, não tem como eu não dizer que eu não tô hypado com você, sabe? Talvez esse vídeo esteja saindo de maneira muito prematura, mas, cara, não dá. Até agora, o que nós tivemos foi posicionamentos bem comedidos, sem dar margem, brechas para cair em polêmicas. Evidentemente, progressista tá falando, o Kardel é americano, não. Mas se o progressista fosse católico, né? E daí vem também a galerinha já quase sedevacantista. Não, um continuador do Papa Francisco. A galera do Papa Based, desculpa, mas elas também não estão tão distante assim do progressista médio em termos de catolicismo, entendeu? Então, até o momento, sendo prudente na análise, não tem nada que você vai falar, intancável o novo Papa. Não, sua santidade, até agora, escolha do nome, os discursos até o momento estão, assim, não posso dizer que, está acontecendo. Estou até evitando esse tipo de posicionamento, mas eu estou hypado. Não tem como não dizer que não. Quando o Papa estava publicamente falando da Rerum Novarum, aí, cara, vocês sabem o apreço que eu tenho pela doutrina social da igreja. Isso aqui vai ser fundamental. E, tem N questões em torno disso. Então, vamos lá. Primeira questão. Impacto de seus posicionamentos e a possível atualização para questões dos dias de hoje, né, da doutrina social da igreja. Por que isso é importante? Lá atrás, basicamente, do final do século XIX até a metade do século XX, nós tivemos atualizações bastante específicas da doutrina social. E o impacto disso foi a formação de uma elite, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, que serviram de base para fomentar os seus nacionalismos católicos, as suas visões católicas de sociedade, se opondo ao liberalismo e ao comunismo, não caindo de qualquer forma passiva de comunismo ou de liberalismo. Foi graças à doutrina social da igreja que a gente pôde ver movimentos católicos na Espanha, no Brasil, no restante da América Latina. Nós tivemos, assim, a maior parte das nossas referências, que aqui no canal, por exemplo, a gente utiliza, foram formados no estudo sobre a Rerum Novarum e os seus reflexos, entendeu?
Você pega aqui um Oliveira Viana, que eu cito assim, muito recorrentemente. Arlindo Veiga dos Santos, cito recorrentemente. Toda a literatura corporativista, toda a literatura distributivista, tudo isso foi um reflexo da doutrina social, um reflexo diretamente da Rerum Novarum. Se nós temos um Papa, novamente, que vai dar um enfoque nisso, é o que eu brinquei, assim, Rerum Novarum 2. Nós esperamos, rezo para isso, que o impacto de uma Rerum Novarum DLC tenha os mesmos feitos da primeira, de acabar formalizando um grupo de intelectuais católicos capazes de estruturarem doutrinas, olhando para a economia atual, contemporânea, visando condenar expressamente o liberalismo e todos os seus filhotes, como o comunismo e todas as suas vertentes também. A possibilidade da gente poder atualizar um distributivismo, corporativismo, assim, com um amparo atual da sua santidade. Isso aqui tem um potencial, e aqui eu coloco mesmo um político muito grande, e eu acho que isso aqui é muito benéfico, principalmente para quem já está nessa entoada. Então a gente que já estava falando sobre doutrina social, assim, uma visão de trabalho de sociedade, uma orientação da economia às famílias, ao produtivismo, acho que vai ser muito positivo. E principalmente um anteparo maior para a gente poder responder questões controversas. Ele até cita nominalmente a inteligência artificial. Qual que vai ser a ótica católica sobre a utilização desses meios? A gente precisa disso. A gente precisa desse humanismo cristão que meio que sirva para dar uma refreada numa tendência bastante transhumanista que todo mundo está embarcando. Então acho isso muito importante. Sobre os posicionamentos que nós vimos aqui dele, a maior parte não se sabe, ou então ficou numa posição meio neutra, e ele só se posiciona firmemente naquilo que é consensual. E aí eu acho que seria uma certa omissão desses debates, e nesse sentido positivo, para você congelar essas questões que vão dividindo mesmo os sacerdotes. Então eu acho que são pautas bombas que desgastam demais e não chegam em lugar nenhum. Quantos por cento da população, assim, e que vão à igreja são os homossexuais? Isso é um problema europeu, sabe? O que isso tem a ver na América Latina, na África, na Ásia? Sabe? Não, é um não problema. É melhor você não comentar sobre isso. Deixa pra lá. Esquece isso daí. Ah, mulher diácona. Cara, se você não levantar essa bola, a conversa acaba. Não é um clamor. Você não vê na paróquia falando, eu queria ser diácona. As católicas não estão falando sobre isso. Isso aí é pauta bomba. Então, afaga os elementos que estão levando isso. Não se posiciona necessariamente contra para não jogar, né, fogo no palheiro. Mas, ao mesmo tempo, também não promova esse tipo de debate. Não tem como você discutir com alguém se essa pessoa não te responde. Acabou. Ao meu ver, é uma omissão de congelamento do debate público. Chega de dar tanto destaque para a pauta artificial, para a pauta que, cara, ninguém tá ligando. Outro ponto que eu acho importante a gente pontuar aqui nessas primeiras observações gerais, o caráter conciliar que provavelmente ele vai querer, assim, se dispor, que é uma questão muito importante quando a gente olha para o Papa Leão XIII, a postura diplomática dele. Uma certa aceitação dos estados modernos, que já era uma tendência desde o Vaticano I, e aí ele vai tentando costurar certos acordos que permitem a reorganização da igreja. Então, você tem o impacto disso mesmo no Brasil. Leão XIII conversou com o Deodoro da Fonseca para resguardar a liberdade de culto dos católicos. A partir disso, a gente viu a expansão das dioceses, a reorganização de um clero que estava todo abandonado aqui no Brasil por conta da herança do padroado na época do Império. Então eu acho que se for uma postura desse meio, de ser comedido, ter um temperamento muito calmo, buscar ser pragmático, não querer se impor, mostrar uma humildade, mas ir conseguindo o que você quer por fora. Você vai conseguindo pequenas conquistas que muitas vezes parecem pequenas, às vezes até inofensivas, mas é esse o caminho. E como a gente viu ali, ele não se posicionou sobre as relações com a China,
Mas eu acho que apenas através da sapiência diplomática de Leão XIII que a gente conseguiria contornar esse problema chinês. E isso não vale só para a China, como também os estados liberais estão gradualmente passando de democracias liberais para tiranias jurídicas liberais. O que a gente mais percebe é que os estados que estão dizendo que são democráticos e de direito, eles são francamente perseguidores de tradições. Então a gente pega o Canadá, a gente pega a Inglaterra, a gente pega a França. É o tipo de país que ostenta uma democracia, mas na prática persegue qualquer um que seja levemente tradicional. Então, para a gente desarmar essa realidade muito despótica que a gente vê nos países desenvolvidos hoje, na mesma medida que a China é tirânica, os países ocidentais também estão o sendo. Então, uma postura diplomática de resguardar a possibilidade de ainda ser cristão nesses países vai ser fundamental. E só dá para ser assertivo nesses termos, creio que com esse temperamento de conciliação. E aí vem um outro fator interessante, curioso, né? Que seria o catolicismo nos Estados Unidos, que a gente teve uma série de teorias da conspiração. Trump postou foto de ele sendo papa, aí depois o papa americano é eleito. Não sei o quê. Eu acho completamente impossível você conseguir interferir no processo de conclave. Como que você vai comprar um monte de cardeais? Mais do que isso, como você chantageia um cardeal para seguir o que você quer? Ele não tem família. Ele não pode ser comprado com posses. Então, essa forma de se infiltrar na igreja, eu acho bem lunática. Então, eu realmente acho que o processo foi, tem razões suficientemente racionais para a gente entender a escolha do novo Papa. Então, jogando teorias da conspiração de lado, vem a questão. O Papa, já levantaram a capivara dele, a gente sabe que ele tem um perfil mais republicano, mas ao mesmo tempo ele também fez críticas públicas à administração Trump, ao J.D. Vance. Então o que a gente está vendo ali? É um certo choque da latinização dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem um influxo de populações hispânicas para os Estados Unidos, majoritariamente católicas. E ao mesmo tempo, a direita americana ela é cada vez mais engolida por um espírito de rejeite à modernidade. E o berço da tradição em que essa direita americana está encontrando, o que é o Ocidente, é a igreja. Só que fica nesse misto conflitante de que o problema imediato é a forma como os democratas manobram os imigrantes politicamente. Isso faz com que o eleitor médio da direita americana tenha uma posição meramente xenófoba contra a imigração, que não seria a posição católica. A direita americana fica num certo constrangimento de estar se tornando cada vez mais católica, mas ao mesmo tempo cada vez mais anti-imigração. Só que a imigração central dos Estados Unidos é composta de católicos. Cria esse paradoxo complicado de se mexer. E aí vem a questão. A gente está vendo, em alguma medida, uma profunda latinização dos Estados Unidos? Por exemplo, um dos porta-vozes hoje da alt-right americana é um latino católico. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem entendeu, quem sabe, sabe. Quem acompanha o debate americano. E aí vem a questão, diversos nomes da administração Trump são católicos também. A gente está vendo, ao mesmo tempo, o processo de conversão daquele império em algo que também parece algo como as invasões bárbaras. Ou seja, dois momentos diferentes da história romana, mas que parece que estão se encontrando nos Estados Unidos, né? Os germânicos bárbaros no Império Americano são os latinos. E a conversão ao catolicismo está se dando pela influência desses imigrantes que estão lá dentro, como também por um retorno à tradição por parte da direita americana. Onde isso vai desembocar, eu não sei. Alguns dizem que a administração Trump vai querer usar o papado para os seus interesses políticos. Boa sorte.
E, por outro lado, tem uma análise que me parece mais sensata, de que parece que é muito mais provável que o Trump seja o trumpismo, na forma como ele está hoje, seja um movimento passageiro e que vá se encaminhar por uma latinização dos Estados Unidos, do que a igreja se tornando um fantoche desse grande império dos nossos tempos. Não sei para onde essa discussão vai se encaminhar, mas fica aí o debate aberto. Quais são as suas apostas, você que está aí me assistindo? Me parece que, gradualmente, nas próximas décadas, a população americana será majoritariamente católica. Majoritariamente não, mas uma maioria de católicos. E esses católicos, tendo um perfil mais à direita, vão ter que, em algum momento, chegar a uma simbiose com esses imigrantes que irão, aos poucos, sendo assimilados. Acho que haverá um certo amortecer na questão social da recepção desses imigrantes, principalmente se os Estados Unidos se fechar, começa a se ter um controle maior disso também, se estanca a sangria dos problemas sociais gritantes disso, você consegue combater os excessos do Partido Democrata que avançam com legislações que são realmente absurdas e que causam uma indignação justa. Beleza, você começa a, tirar a fonte desse fogo. Porque o problema é que você já tem um problema natural de imigração. E você ainda vai reprimir o nacional, você ainda vai criar uma série de benefícios para o imigrante. Isso vai causar convulsão social. Então, no fim, o democrata meio que trabalha para estigmatizar o imigrante numa escala muito maior do que, de fato, ajuda o imigrante. No passo que os Estados Unidos deixa a sua matriz protestante, puritana, torna-se, em termos espirituais, católicos, é onde ele consegue assimilar esses imigrantes e contornar esse ponto. De uma perspectiva de um nacionalismo secular norte-americano, eu não sei como eles encaram isso, porque os Estados Unidos é essa civilização puritana. Em algum sentido meramente material, seria o fim dos Estados Unidos quanto às bases a qual eles mesmos se encaram, quanto anglo-saxões puritanos. Sim, o que há de seita nos Estados Unidos não está marcado no gibi. Então, como eles vão lidar com essa transição, eu não sei. E a coisa mais engraçada de tudo é que essa transição será feita pela via da direita. Não sei como isso vai se dar em termos históricos, só a gente vivendo para ver. Mas, enfim. Os Estados Unidos dariam um vídeo à parte só sobre essa questão religiosa, né? Bom, então, encerro aqui os meus comentários. Façam as suas teorias aí. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.